Bem-vindo a Ibal, a Igreja Batista Alto da Lapa. Nosso culto começará em instantes. Enquanto isso, conheça um pouco mais da nossa programação semanal e fique por dentro de tudo que acontece ao longo da semana. No domingo, pela manhã, temos a nossa escola bíblica dominical, às 9 horas, e o café da comunhão, às 10 horas. Logo após, começamos o nosso culto matutino, às 10h30. Ainda no domingo, ao final da tarde, temos nosso culto noturno, às 18 horas. Na terça-feira, PG Integração, às 20 horas. Encontro do pequeno grupo aqui em nossa sede. Na quarta-feira, culto de oração, às 20 horas. E na quinta-feira, PG Aliança, às 19h30, pequeno grupo no Alto da Lapa. Na sexta-feira, é a vez do PG Projeto de Deus, às 20 horas, na Vila Leopoldina. E do ensaio de louvor, às 20 horas, aqui na igreja. No segundo sábado de cada mês, rola o PG Jovem. E no último sábado do mês, o Algo Novo, nosso encontro de jovens pra lá de especial. É assim mesmo, na Ibal, você é sempre bem-vindo. Fale com o pastor Saulo ou com o pastor Anderson e conte com todo o apoio e aconselhamento dos nossos pastores. Você também pode ter a atenção profissional da psicóloga Sandra Sena. E não esqueça, na Ibal temos ainda ministérios e diversas atividades que nos enriquecem por completo. Ministério Infantil Turma do Alto, Ministério de Casais, cursos de inglês e o Movimento Ibal, projeto de ginástica e condicionamento físico. Acesse o nosso site e faça-nos uma visita. Será uma alegria tê-los conosco. E temos mais um pedido a lhe fazer. Compartilhe agora a nossa transmissão em suas redes sociais e abençoe muitas vidas com a palavra de Deus. Após isso, por favor, desligue o celular e prepare-se, pois o culto já vai começar. Bom dia, irmãos. Vou convidar os irmãos a se colocarem de pé para nós iniciarmos nosso culto de louvor e adoração ao nome santo e poderoso do nosso Deus. Aleluia! Nós te louvamos nessa manhã, Senhor. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Ó Deus, e ao teu Filho de amor, que foi morto, mas vive, Supremo Senhor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fluir
afável amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Aleluia, Senhor, derrama da tua graça, Senhor, no meio do teu povo nessa manhã. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Aleluia, aplauda o nome do Senhor, que é digno de toda honra e toda glória. Eu saúdo a igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui nessa manhã para celebrar aquele rei que vive, que morreu naquela sexta-feira, mas ressuscitou, que é o primogênito da ressurreição, aquele que vai vir nos buscar um dia e nos levar para reinar com Ele pela eternidade. Aleluia. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor vai fazer, pela salvação que o Senhor nos entregou, pela tua graça e misericórdia. Nós te agradecemos, aleluia. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Eu quero ouvir a igreja cantar. A igreja,
Te agradeço por me libertar. Agradeça a Ele, igreja, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. eu te agradeço, Eu te agradeço. te agradeço. Aleluia. Nós te agradecemos, Jesus, por nos libertar, por nos salvar, por ter morrido naquela cruz no nosso lugar. Nós te agradecemos, te bendizemos e glorificamos o teu santo nome. Aleluia. Aleluia. Graça e paz, meus amados. Mas está fraco esse amém, hein? Graça e paz, irmãos, amém? Ah, agora senti firmeza. Pode se sentar por um instante. Louvo ao Senhor por mais essa manhã, nesse culto de Páscoa, domingo de Páscoa, domingo de celebração, domingo de alegria, domingo no qual nós recordamos, trazemos à memória a razão maior da nossa existência, o fato do Senhor Jesus ter, na sexta-feira, entregue-se à morte, mas no domingo pela manhã Ele ressuscitou. Amém, queridos? Então logo mais teremos participação do nosso coral, numa programação especial, na cantata de Páscoa, e estaremos em breve já celebrando o Senhor e glorificando a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Mas antes disso, eu quero nessa manhã te dar a oportunidade para que você possa devolver ao Senhor o teu dízimo, a tua oferta, a tua contribuição generosa, numa expressão de amor, de compromisso, de obediência, de desprendimento e de fidelidade ao Senhor nosso Deus. Você pode fazer isso por meio do gasofilaço, você pode fazer isso pelo Pix, você pode fazer isso por transferência bancária, da maneira que melhor lhe convier. Mas faça isso com alegria, com gratidão, numa expressão de obediência e de carinho. Mas, queridos, além do dízimo da oferta, nós também, como igreja, temos uma campanha chamada Adote uma Cadeira da IBAL. E o nosso alvo são quantas cadeiras? Quem se lembra? 200 cadeiras é o nosso alvo. Até agora nós já alcançamos 60 cadeiras, tá? E você que ainda não adotou a sua cadeira, tá? Lembrando que essas cadeiras vão ser absorvidas, vão ser utilizadas no nosso prédio de educação cristã, né? 120 cadeiras para lá e 80 cadeiras para esse prédio aqui. Porque nós vamos alargar, em nome de Jesus, em breve, as nossas estacas, arrancando essas paredes laterais, e 80 cadeiras vão ser absorvidas aqui para o nosso templo, aqui para o nosso local de culto. Então, se você ainda não adotou a sua cadeira, faça isso. É um valor de R$300, uma cadeira exatamente igual a essa que você está sentado, né, acolchoada, com todo o conforto, com toda a segurança, e pode ser parcelada em até 6 vezes, no Pix, no cartão de crédito, para facilitar a tua vida, para que em nome de Jesus possamos alcançar este objetivo das 200 cadeiras da IBAL. Amém, queridos? Está fraco, amém de novo. Ah, agora ficou forte. Então faça isso com alegria, com desprendimento, né? E se envolvendo nesse objetivo, nesse propósito que Deus tem colocado na vida e no coração dessa igreja. Mas eu quero também te dar oportunidade para que você possa participar da nossa campanha de missões mundiais. Todas as igrejas batistas do Brasil estão envolvidas nessa campanha, e nós esse ano, pelo fato de estarmos lidando com construção, com vários objetivos, colocamos um alvo pequeno de R$2.500 para encaminharmos para missões mundiais. Então existem pelo menos 3 formas de nós nos envolvermos com missões. A primeira é indo, participando. Então você que é vocacionado, você que tem um desejo no seu coração, você que tem o coração ardendo, queimando por missões, nos procure. Se você é vocacionado, dê esse passo de fé. Mas de repente você não é um vocacionado, mas quer também se envolver com missões, e aí você pode interceder por missões. Estamos em campanha de missões mundiais, contamos com a tua oração, mas contamos também com a sua participação financeira. E a terceira forma de nós contribuirmos com missões é com a nossa oferta, é com a nossa dedicação, com o nosso comprometimento com missões mundiais. Então, queridos, no último sábado, no último domingo de maio, nós teremos aqui na nossa igreja um almoço que será destinado, todos os recursos desse almoço
serão destinados para que possamos arrecadar fundos para encaminhar para missões. Então se lembre, no último domingo de maio, não faça comida na sua casa e venha desfrutar de momento de comunhão, como vocês bem sabem que a IBAL faz, né? Com muita alegria, com muita comilança, com muita celebração, com muita festa, mas com um objetivo específico, que é abençoar os nossos missionários que estão nos representando nos 4 cantos da terra para a honra e para a glória do Senhor. Então, enquanto a equipe de louvor nos eleva a Deus numa celebração, numa adoração, você tem a oportunidade de participar e de se envolver ativamente na vida da sua igreja. Faça isso com alegria, em nome de Jesus. Amém? A igreja pode se colocar de pé novamente. Oh, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Aleluia. Foi na cruz que Ele levou o nosso pecado, que Ele nos resgatou e nos tirou de onde nós estávamos. Mas eu via, senti meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei. Apressei a fugir, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Um grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz.
Aleluia. Meus queridos, nós vamos orar agradecendo ao Senhor. Podem sentar por um instante. Pelos dízimos, pelas ofertas. As crianças vão ficar para a cantata ou vão dividir? Vão ficar. Vão ficar ou vão dividir? Vão ficar para a nossa cantata. Queridos, mas antes de nós orarmos, eu quero conhecer os irmãos que nos visitam aqui pela manhã. Temos aqui a Caroline. Quem que é a Caroline? Caroline está na turma da Bia aqui ou não? Está lá atrás. Caroline, seja bem-vinda. Temos a Benigna, está ali do lado da Caroline. Temos o Eber, a Isabela, que estão aqui à frente, né? Sejam bem-vindos, são amigos da Beatriz. A Vitória eu já conheci. A Ana Lídia também, já conheci. O João Vitor, o João Pedro, né? É Pedro? É Pedro. Mas tem o João Paulo. João Paulo está ali. A mãe do João Paulo, a Tânia, que está... Isso, Tânia, fica à vontade. O Guilherme, quem que é o Guilherme? Cadê o Gui? O Gui já é de casa, o Gui é o baterista, o Gui já é de casa. Louvado seja Deus, queridos, que alegria poder receber vocês nessa manhã. Espero que nessa manhã o Espírito Santo fale profundamente aos seus corações e que juntos possamos exaltar e glorificar o nome do Senhor. E temos a Eliana, irmã da Nalva, conheci a Eliana, né, a filhinha dela também nessa manhã. Mas tem um casal aqui, temos aqui o Gilberto e a Natália, né? Só que é o seguinte, esse casal aqui, eu vou convidá-los aqui à frente. Temos também a Vanusa e o Marcelo, que estão acompanhando o casal, né? São parentes. Mas, irmãos, não sei se vocês se lembram, há um tempo atrás, o ano passado, comecinho do ano, por um período nós estivemos orando, intercedendo pela vida da irmã Natália. E a irmã Natália, ela é filha do pastor Silvestre. E a Natália, sobe aqui, Natália, vem aqui à frente com o Gilberto. Que alegria, fiquei muito feliz, fiquei emocionado, porque eu não conhecia a Natália presencialmente, né? Sempre pelos vídeos, e nós acompanhamos. Eu até passei alguns vídeos da Natália. Ela foi acometida de um câncer, queridos. E um estado muito grave. E para a honra e glória do Senhor, olha como a Natália está aqui, bonita e elegante. Louvado seja o nome do Senhor. Quero te convidar, se coloca de pé, vamos orar pela vida dessa irmã, pela vida de cada irmão que nessa manhã se faz presente, né, pelos dízimos, pelas ofertas, por este culto, né, nosso querido pastor internacional, né, acabou de chegar de África, né, não é da África, de África. Eu estou aprendendo, eu vou ficar bom nisso. Né, então nós louvamos a Deus pelo retorno do servo do Senhor, que está conosco nessa manhã. Apresenta essa família, apresenta a Natália, né, o Gilberto e a cada irmão aqui presente, meu amado. Em nome de Jesus. Baixe a sua cabeça, vamos orar. Estenda as suas mãos também aqui para a Natália. Amém, Pai, nós queremos te agradecer, porque hoje é dia de alegria. Amém, e nós queremos celebrar, porque grandes coisas o Senhor tem feito. Amém, e nós temos Jesus. muitos motivos de nos alegrarmos. Deus, Sabemos que nome, essa Senhor. semana é uma semana que nós celebramos a tua morte, a tua ressurreição. Mas hoje especificamente é um dia de alegria. Amém, então nós queremos celebrar, Pai amado, pelas bênçãos, queremos celebrar pelos milagres, queremos celebrar por tudo que o Senhor tem feito na vida da tua igreja, na vida do teu povo espalhado pela face da terra. Amém, e Jesus. hoje, Pai, nós viemos até a Ti com motivos de gratidão, com motivos de glorificar o Teu nome. Mas em especial, Pai, queremos agradecer pela vida da Natália, que está aqui Amém, Jesus. na tua casa, melhor do que Aleluia. nós, tu sabes todo o processo que ela passou, mas Sim, hoje é dia de te celebrar, dia de alegria, por isso nós somos Deus. gratos a ti. Sim, Queremos Senhor. também entregar nas tuas poderosas mãos todas as famílias que estão aqui, aqueles que necessitam da graça do Senhor, que precisam da boa mão do Senhor, que precisam do milagre do Senhor. Amém, Pedimos para que o Senhor intervenha, para que o Senhor manifeste o teu poder sobre a vida de todos aqueles que precisam de um milagre, de uma visitação especial Amém, do Senhor. Cremos que tu curas, cremos na tua ressurreição e cremos que nenhuma coisa pode nos abalar, porque nem a morte foi capaz de deter o poder do Senhor. Por isso nós te agradecemos por isso. Queremos também entregar nas tuas poderosas mãos as ofertas que foram aqui recolhidas. Amém, Abençoe, Pai, abençoe a tua obra, abençoe tudo que tem sido feito aqui na Ibal, para que o nome do Senhor seja glorificado. Ó Que Deus. este culto, Pai, seja um culto de adoração, um culto de celebração, um culto de milagre, onde a manifestação do Senhor seja plena nas nossas vidas. Amém, Essa é a Senhor. nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Natália, querida, que alegria, viu? Deus abençoe vocês poderosamente cada dia. Gilberto, você também, querido, em nome de Jesus.
Louvado seja Deus. Podem se assentar, meus amados. Nós vamos agora nos dirigir para um momento muito especial do nosso culto, que é a nossa apresentação com a cantata de Páscoa. Vi um trono no céu e alguém assentado sobre ele. Hoje, somos convidados a contemplar uma realidade eterna, a vitória do Cordeiro. Hoje, nosso louvor se une ao dos anjos, dos anciãos e de toda a criação. Que este momento seja uma verdadeira adoração. Que cada nota, cada voz e cada coração aqui rendido anunciem: digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, Santo, Santo. Santo é o Senhor dos exércitos. O céu e a terra estão cheios de tua glória. Santos, santos dominus, Deus, Deus Salvador. Santos dominus, Deus,
Deus também pode falar conosco através das circunstâncias, as boas e as más. Mas devemos ter cuidado para não julgar o Senhor estando em meio a coisas ruins. Esta foi uma lição que Henry Blackaby aprendeu quando seu filho de 16 anos foi diagnosticado com câncer. Nós sofremos ao ver as sequelas da quimioterapia e da radiação, contou Blackaby. Algumas pessoas encaram experiências como esta culpando e questionando a Deus. Por que Ele não me ama mais? O tratamento contra o câncer pode ser devastador. Mas será que Ele ainda me ama? Sim, Ele o ama. O seu amor mudou? Não, Ele não muda. Quando você enfrentar circunstâncias como esta, você pode pedir a Deus que lhe mostre o que está acontecendo e o que fazer. Nós oramos assim. Nós fizemos todas estas perguntas, mas eu nunca disse: Senhor, acho que não me amas mais. Muitas vezes entrei na presença do meu Deus e vi atrás do meu filho a cruz de Jesus Cristo. E então falei: Pai, não me deixe jamais olhar as circunstâncias e questionar o seu amor. O seu amor por mim foi provado numa cruz. Isto nunca mudou e nunca mudará. Jesus.
precisava, mas escolheu. O rei deixou o trono, vestiu-se de carne e caminhou rumo ao Calvário. Não foi por obrigação, mas por amor. Abraçou a cruz, não por merecimento dele, mas pelo nosso. Entre cravos e dores, escreveu com o próprio sangue a palavra que mudaria nossa história: salvação. Bem longe de manhã, meu Jesus, calma a esperar. O lenho tão pesado queria carregar. O meu rei foi condenado a uma cruz pra me salvar. Explicar não posso a dor daquele olhar. Ele via além da cruz e da dor do seu sofrer, e na via dolorosa estava a me dizer: Abraçarei a cruz, abraçarei a cruz, pra dar-te a minha salvação. Por ti morrerei na estrada do horror que em dor Jesus andou, coroa de espinhos sua fronte machucou. Na cruz que carregou, crucificado foi, consumado foi o plano de amor. Abraçarei a cruz, abraçarei a cruz, pra dar-te a minha salvação. Por ti morrerei na cruz. Para sua mãe Maria, para a turba que entregou, pela via dolorosa, pra todos sem Abraçarei a cruz, abraçarei a cruz, pra dar-te a minha Na entrada triunfal em Jerusalém, as vozes se uniram em um só clamor: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Mas aquele que entrou montado em um jumentinho não buscava tronos terrenos, nem coroas de ouro. Veio com poder incomparável.
veio com uma graça sem fim. Hoje, ele caminha entre nós. O reino dele não tem fim e o seu nome é digno de todo louvor. Por isso, com todo o nosso ser, com cada nota e cada voz, declaramos: Hosana, seja bendito o nome teu, ó Senhor. Seja bendito o nome teu, Hosana, Hosana. Seja bendito o tão esperado Senhor. Seja bendito o nome teu, Hosana, Hosana. Seja bendito o reino teu, ó Senhor. Ele veio conquistar o mal, seu poder incomparável, sua graça é sem igual, digno de louvor. Meu nome Seja bendito o nome teu, Hosana, Hosana. Seja bendito o esperado Senhor. Seja bendito o nome teu, Hosana, Hosana. Seja bendito o reino teu, ó Senhor. Ele veio conquistar o mal, seu poder incomparável, sua graça é sem igual, digno de louvor. Meu nome O silêncio da morte foi quebrado. É manhã de ressurreição. A pedra foi removida e a vida venceu para sempre. Hoje, celebramos o Cristo vivo que habita entre nós. Ergam as vozes com alegria. Ele ressuscitou. Levantem-se todos, é manhã, um lindo dia já raiou. Ergam as vozes pra cantar, Cristo ressuscitou. Celebrai, pois vivo está, vinde alegres pra cantar. Na sepultura não mais ele habita,
Levantem-se os redimidos, pois o Rei venceu. A morte foi derrotada, e agora cantamos a canção da vida. A tumba está vazia. Jesus ressuscitou com poder, com alegria, com gratidão, com tudo o que temos. Vamos louvar o vencedor. Obrigado, Zezo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, poderíamos perfeitamente partir para casa, porque a palavra já foi ministrada aos nossos corações, sem dúvida, né? Por meio dos cânticos, por meio dessa adoração maravilhosa. Mas nós ainda temos uma porção reservada para cada um de nós nessa manhã. Estaremos então refletindo a palavra de Deus para que ela continue falando aos nossos corações poderosamente. Mas as crianças vão vir aqui à frente para que possamos orar por elas, né? E elas terão seu culto especial. Olha só, achei que ia pregar junto comigo aqui à frente, ó. Falei, opa, estou com um ajudante aqui.
chamar as crianças aqui à frente, estaremos dividindo o nosso culto para que elas tenham a sua programação especial. Coisa linda. Eu me sinto até mais bonito aqui no meio deles, aqui, faço até charme, né, para ver se passa um pouquinho da belezura. Vamos orar, queridos. Pai de amor, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, ó Deus, pela ministração, ó Deus, que chegou aos nossos corações por meio dos cânticos do coral. Te louvamos porque cremos que Tu és um Deus que fala, Tu és um Deus presente. Te louvamos, Senhor, porque o preço foi pago na cruz. Te louvamos porque ao terceiro dia a pedra foi removida e o Senhor Jesus ressuscitou. Te pedimos, Pai querido, que nesta manhã, cada criança, ó Deus, receba a orientação, o direcionamento que eles precisam da Tua parte, nesse culto especial, que eles cresçam cada dia na graça, na estatura, no conhecimento, na plenitude do Teu Espírito. Usa a vida dos professores que estarão ministrando aos seus corações, mas abençoa também cada pai, cada mãe, cada responsável, para que possa cada dia se comprometer em educá-los nos teus caminhos, que o mundo não tenha o poder de tocá-los, mas que eles sejam fortalecidos, amparados e sustentados pelo Senhor. Essa é a nossa oração, e assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha que turma bonita hoje, maravilha. Quero convidá-la a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 16, Mateus capítulo de número 16, e nós leremos do verso 3. Meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertir os discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Amém, queridos? Eu quero nessa manhã refletir com vocês, com base no texto que nós lemos, uma ministração que tem como título: Tu és o Cristo, a confissão que edifica. O texto que nós lemos é um texto muito conhecido, no qual o Senhor Jesus, num momento de intimidade com seus 12 discípulos, lá em Cesaré de Filipe, já lá na divisa das terras de Israel, se coloca diante dos seus 12 discípulos, aqueles discípulos mais chegados, e indaga-os, questiona-os sobre como eles o veem, como eles enxergam, o que eles acham acerca de si. Meus amados, nessa manhã nós celebramos a Páscoa. Hoje é domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, domingo no qual nós adoramos ao Senhor pela festa da passagem, essa festa que lá no Antigo Testamento foi celebrada pela primeira vez, quando na 10ª praga, o Senhor orientou a Moisés que conduzisse o seu povo para que ali pudesse ensiná-los, conduzi-los a celebrarem a festa da passagem. Passagem de um período de escravidão para a terra prometida, passagem da escravidão para a liberdade. Para nós cristãos, a essência é a mesma, mas nós com a ótica do Novo Testamento.
Nós, tendo conhecimento de toda a revelação de Deus, compreendemos que nós celebramos na Páscoa também a festa da passagem, mas não simplesmente a passagem de uma escravidão física direcionada de um povo, mas a nossa escravidão do pecado para a libertação em Cristo Jesus. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é o motivo pelo qual nós celebramos a Páscoa. Jesus é o motivo pelo qual nós compreendemos a completude que a Páscoa apresenta a cada um de nós como sendo a festa da passagem. Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso Cordeiro Pascal, Ele é o caminho que nos dá livre acesso à cura, à libertação, à salvação por meio de Cristo Jesus. Mas o tempo em que nós vivemos é um tempo no qual muitas pessoas têm pensamentos e reflexões diversas em relação à identidade do Cordeiro Santo de Deus, em relação à pessoa do Senhor Jesus. Muitas pessoas questionam, muitas pessoas põem em xeque a identidade do Senhor Jesus como não sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É muito fácil acreditar no Jesus histórico. É muito fácil compreender que Jesus foi uma grande personalidade da história. Mas para nós, como igreja do Senhor, nós que passamos pelo processo de salvação, nós que fomos lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro, temos a total revelação do real sentido da Páscoa, que se revela em Cristo Jesus como sendo o nosso libertador. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa manhã. Qual é a confissão que nós temos feito diante do mundo em relação ao nosso entendimento e à revelação deste que é o Cristo de Deus, desse que é o Messias de Deus, que veio para libertar-nos de uma vida de pecado e de escravidão? O autor John Stott, ele tem uma frase emblemática que diz o seguinte: o cristianismo é Cristo. O que pensamos de Cristo é a prova do que nós somos. A maneira com que cada um de nós compreende a revelação do Cristo é que vai definir, é que vai provar exatamente quem nós somos. Se somos pessoas semelhantes àqueles que vivem no mundo e que não enxergam no Cristo, aquele que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Aqueles que dentro da ótica secular não entendem que Jesus seja de fato o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. E a pergunta que nós precisamos nos fazer nesta manhã de Páscoa, nessa manhã de reflexão, nessa manhã de celebração, de adoração, pelo fato de sabermos que Ele ressuscitou, é quem Jesus é nas nossas vidas. Quem Jesus é para você? Quem Jesus é na tua vida? Qual a importância de Jesus na tua caminhada? Qual a importância que Ele tem na tua estrutura de vida? Quem é Jesus para nós? O que nós pensamos sobre Ele? Seria Jesus apenas uma figura política? Seria Jesus apenas um grande filósofo? Seria Jesus apenas um grande pensador? Foi essa pergunta que Jesus fez aos seus discípulos, na intimidade, lá em Cesareia de Filipe, já próximo à divisa de Israel, questionando os seus discípulos sobre quem eles compreendiam ser o Cristo. E foi nesse momento em que Pedro nos trouxe ali uma grande declaração de fé. Pedro, com o direcionamento do Espírito de Deus, declarou em alto e bom som quem ele compreendia ser o Senhor Jesus. Que nessa manhã nós possamos refletir e compreender quem Jesus é para nós, para que nós possamos celebrar a Páscoa com alegria, compreendendo a plenitude, a profundidade, a largura, a preciosidade dessa festa maravilhosa. Precisamos também afirmar em alto e bom som, por meio de uma declaração de fé, quem Jesus é nas nossas vidas. E a pergunta que Jesus fez foi: quem vocês dizem que eu sou? E os discípulos responderam: alguns afirmam que tu és o Elias. Alguns afirmam que é Jeremias ou algum dos profetas. Queridos, o que as pessoas pensam lá fora em relação à figura do Senhor Jesus
não nos importa tanto. Mas o que o Senhor Jesus quer saber de cada um de nós nessa manhã é quem Ele é e o que Ele representa na vida de cada um de nós. Qual o papel que Ele ocupa nas nossas vidas, como nós celebramos a Páscoa, qual espaço nós temos oferecido ao Senhor Jesus na nossa vida, no nosso coração, na nossa caminhada diária. E a resposta do apóstolo Pedro foi o seguinte: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você pode repetir comigo nessa manhã essa declaração de fé, essa afirmação poderosa que veio como revelação dos céus. Vamos dizer todos juntos: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Louvado, exaltado e bendito seja o nome do Senhor. Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus olhou para Pedro naquele momento e falou: Pedro, essa revelação é muito profunda, essa revelação é muito intensa. Esta palavra não é apenas uma palavra qualquer, mas é uma revelação que desceu dos altos céus para a tua vida. Que tenhamos certeza e convicção da pessoa de Cristo em nossas vidas, da sua importância, do seu papel na nossa caminhada de fé. Louvado seja o nome do Senhor. Isso nos leva a pensar, irmãos, que essa revelação que Pedro recebeu não foi uma revelação que foi resultado dos 3 anos de caminhada, de todos os milagres que Pedro viu. Consequentemente, isso contribuiu. Mas foi uma revelação dos altos céus sobre a sua vida. Algo que veio da parte do Senhor. Nós aprendemos que a salvação vem pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Queridos, tanto a graça quanto a fé não vem de nós. Nós não temos nada para poder alcançar tão grande privilégio, tão grande bênção. É providência de Deus, assim como foi providência da parte do Senhor favorecer a Pedro para compreender a dimensão dessa verdade. Por isso o cristianismo, por isso o entendimento de quem é o Cristo, não pode ser transmitido apenas por nossas palavras. Nós semeamos o Evangelho, pregamos o Evangelho, testemunhamos do Evangelho, mas não somos responsáveis para que as pessoas possam ter acesso ao Evangelho. Essa parte não é nossa, é do Senhor. É o Espírito Santo quem salva, é o Espírito Santo quem revela, é o Espírito Santo quem se apresenta e alcança a vida e o coração das pessoas. Assim como Pedro um dia foi alcançado, assim como nós um dia também fomos alcançados, é revelação de Deus, mas que possamos abrir as nossas vidas e o nosso coração compreendendo a dimensão do propósito, do objetivo de Deus em se revelar na vida de cada um de nós. Ai, pastor, mas eu estou tão preocupado porque tem pessoas na minha família que eu tenho pregado o Evangelho por tanto e tanto tempo para aquelas pessoas, e elas não se convertem. Continua pregando, continua orando, continua intercedendo, porque a salvação da tua família não é mérito teu, é obra do Espírito Santo, é revelação de Deus na vida e no coração dessas pessoas. Mas o que Deus espera de nós, o que o mundo espera de nós, é que possamos a cada instante guardar na nossa mente e nosso coração tão grande declaração de fé, a exemplo de Pedro quando diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gosto muito de um conceito que foi desenvolvido, foi amplificado pelo autor C.S. Lewis, chamado o Trilema de C.S. Lewis. E dentro desse trilema de C.S. Lewis, ele afirma que só existem 3 possibilidades para que o mundo possa enxergar e conhecer a Cristo. E dentro desse trilema ele afirma o seguinte, que Jesus ele só pode ser ou um mentiroso, ou um lunático, ou de fato Deus, Senhor. Eu quero ler com vocês esse trilema de C.S. Lewis, que é bem interessante para que a gente possa se fortalecer em relação a pessoas que estão ao nosso redor e afirmam, e trazem algumas afirmações, alguns conceitos em relação à figura do Cristo. O trilema de C.S. Lewis, que foi escrito no livro Cristianismo Puro e Simples, diz assim: um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse,
não seria um grande mestre da moral. Seria um lunático, no mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido, ou então o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou não passa de um louco, ou coisa pior. Você pode querer calá-lo, pode ser um louco, por ser um louco, pode cuspir nele e matá-lo como a um demônio, ou pode prosternar-se a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. As pessoas lá fora afirmam o seguinte: Jesus é um grande homem, é um grande vulto da história, Jesus foi um grande pensador, um grande filósofo. Mas C.S. Lewis traz em miúdos essa afirmação que o mundo traz em relação ao Cristo. E afirma o seguinte, que não é possível que Jesus seja esse homem tão especial quanto o mundo diz que ele é. Porque a sua afirmação é de que ele é o Deus encarnado. Ele afirma: quem vê a mim, vê ao Pai. Eu e o Pai somos um. Jesus aceita a adoração. Jesus aceita ser chamado de Filho de Deus. Ele se autodenomina como ego eimi. Eu sou, afirmando-se em pé de igualdade com o Pai. Por isso, queridos, nós não podemos compreender que Jesus seja apenas um mero pensador ou filósofo. Por isso, C.S. Lewis afirma: ou ele é um mentiroso, ou ele é um lunático, um louco, ou de fato ele é quem ele afirma ser, Senhor sobre todas as coisas. Precisamos ter muito estabelecido na nossa mente, no nosso coração, a quem nós servimos, a quem nós celebramos na Páscoa. Porque, queridos, a ressurreição é a base e a sustentação da fé cristã. O apóstolo Paulo afirma que se porventura Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã. É vã a nossa fé. Por isso ele afirma ser o Verbo que se fez carne. Nós lemos lá em João capítulo 1, versículo 14, uma declaração da figura do Senhor Jesus, quando diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Meus queridos, precisamos ter guardado em nosso coração a cada dia a certeza e a convicção de que o Senhor Jesus é quem Ele afirmou de fato ser. Senhor sobre todas as coisas, o Verbo que se fez carne, a rocha da nossa fé, aquele que nos sustenta, aquele que nos edifica, aquele que nos fortalece. Jesus é a pedra sobre a qual a igreja foi edificada. Esse mesmo texto que nós lemos, o Senhor Jesus, no jogo de palavras, se direciona para Pedro, afirmando: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E nós sabemos que esta frase é uma frase, esse versículo é um versículo que causa uma certa divisão no meio cristão. Porque os cristãos de raiz católica, ortodoxa, compreendem que esta pedra ali mencionada é o próprio apóstolo Pedro, e eles têm o apóstolo Pedro como sendo o primeiro papa. Mas, amados, é muito importante nós compreendermos que o próprio apóstolo Pedro afirma que Jesus é a rocha, que Jesus é a pedra da nossa salvação. E se você abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versos de 6 a 8, você vai ler assim: pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Esta veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para os que também foram postos. Jesus é a pedra, Jesus é a rocha sobre a qual a igreja foi edificada. E Pedro, assim como cada um de nós, somos pedras vivas, usadas nessa construção, para a edificação do corpo de Cristo, para o fortalecimento da igreja do Senhor, para que possamos declarar ao mundo as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
É função da igreja, é função de cada um de nós afirmarmos em alto e bom som que Jesus é a rocha da nossa esperança, Jesus é a rocha que nos dá estrutura, Ele é a pedra de esquina, Ele é a pedra angular sobre a qual a igreja foi construída. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja foi construída naquele que é a pedra angular, naquele que é o Cordeiro imaculado de Deus, naquele que é a rocha da nossa salvação, naquele que é o caminho estreito, naquele que é a verdade, naquele que é a vida. Que nesta manhã, nessa celebração de Páscoa, isso esteja fitado, firmado dentro dos nossos corações. E fazemos parte desta edificação que é a igreja do Senhor. Pedras vivas, construídas, edificadas na rocha, que é o Senhor Jesus. Assim como Pedro e os demais apóstolos, também eram pedras vivas, que estavam ali construindo com a sua doutrina, a doutrina dos apóstolos, aquilo que o Senhor Jesus havia deixado para dar continuidade à sua obra. Alguém afirmou com muita sabedoria que a igreja, ela pode ser comparada a um farol, mesmo diante das tempestades, mesmo diante das provações, mesmo diante das ondas, ainda que o mundo trema, ainda que o mundo perca a sua estrutura, a igreja do Senhor permanece, porque a igreja do Senhor foi edificada e construída sobre a rocha. Por isso, meus amados, a igreja do Senhor não é como um barco que está à deriva, mas uma construção feita na rocha, que é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Esta igreja tem autoridade. Essa igreja não é simplesmente um encontro de amigos. Essa igreja não é simplesmente um lugar no qual nós visitamos aos domingos para simplesmente nos relacionarmos uns com os outros. Até fazemos isso e é muito saudável. É muito bom conviver na igreja, é muito bom criar vínculos de amizade, é muito bom pertencer a uma igreja e não simplesmente frequentar a igreja. É muito bom ser parte do corpo. Mas, queridos, a igreja do Senhor, ela recebe autoridade. Por isso, Jesus, quando fala com seus discípulos, ele entrega as chaves aos discípulos, representando ali a doutrina dos apóstolos, que deram continuidade ao Evangelho. A igreja do Senhor tem as chaves da salvação, as chaves das boas novas, para que as pessoas tenham livre acesso à presença do Pai. Você tem a chave nas tuas mãos. É por meio do Evangelho que você proclama e declara que vidas vão ser libertas da escravidão do pecado, compreendendo a essência da Páscoa, que está muito além dessa Páscoa comercial como nós temos visto, mas que aponta para a cruz de Cristo. Essa Páscoa que fala de morte, que fala de preço pago, que fala de sacrifício vicário oferecido na cruz, mas que aponta para a pedra removida do terceiro dia. Louvado seja o nome do Senhor, porque, queridos, a pedra não ficou, o sepulcro não ficou fechado, ele se abriu. E o Senhor Jesus ressuscitou para louvor da glória de Deus. Mas essa autoridade que a igreja tem e que a igreja traz, não é uma autoridade tirânica, não é simplesmente uma autoridade pessoal, mas ela é pastoral, ela é eclesiástica. É por meio dessa autoridade que Deus colocou sobre a vida da igreja, que vidas serão alcançadas, que corações serão aquebrantados, que pessoas terão livre acesso à presença do Senhor. Por isso, amados, a Páscoa nos traz uma excelente oportunidade para que possamos pregar a essência da verdadeira Páscoa, pregar a verdade que liberta, porque temos em nossas mãos as chaves para que possamos trazer as pessoas das trevas para a verdade que ilumina, que é o Evangelho. O autor Martin Lloyd-Jones afirma o seguinte: a igreja não é um clube humano com autoridade própria, mas uma embaixada dos céus com autoridade delegada. Algumas pessoas, pelo fato de compreenderem que a igreja tem uma certa autoridade, muitas vezes fazem dessa autoridade um peso, um jugo sobre o ombro das pessoas.
Mas não é esse tipo de autoridade que a igreja tem. A nossa autoridade está vinculada, está ligada à libertação de vidas, à pregação da verdade, ao anúncio das boas novas de salvação. Por isso o Senhor Jesus entrega as chaves do reino à sua igreja como símbolo de autoridade. E essa autoridade, irmão, nós podemos compreender como uma embaixada de um país em outro país. Essa embaixada, ela pode ser muito bem compreendida como a igreja. Se há uma embaixada do Brasil na Argentina, aquela embaixada representa o nosso país lá na Argentina. E é justamente isso que nós temos nas nossas mãos. Cada um de nós é embaixador do reino de Deus. Temos autoridade no nome de Jesus para salvar, para pregar, para anunciar a salvação, para libertar vidas que estão escravizadas pelo pecado. Essa autoridade está sobre a igreja. Por isso, meus amados, nós não podemos olhar para a nossa Páscoa, a Páscoa cristã, como uma Páscoa qualquer, como uma Páscoa secular, como uma Páscoa do chocolate, como uma Páscoa do ovinho de Páscoa, como uma Páscoa de um coelho. O nosso animalzinho é o Cordeiro. É o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que nós celebramos, é por isso que nós exaltamos, é por isso que nós bendizemos ao Senhor, porque a nossa Páscoa passa pela cruz. A nossa Páscoa passa pela humilhação. A nossa Páscoa passa por João 19:30, quando Jesus bradou em alto e bom som: está consumado. O preço foi pago, missão dada, missão cumprida. Louvado, exaltado e bendito seja o nome do Cordeiro Santo de Deus, porque ele declarou em alto e bom som: tetelestai, o preço foi pago. Essa é a essência da nossa Páscoa. A Páscoa, meus amados, que aponta para o domingo da ressurreição. A Páscoa que aponta para o resultado do preço que foi pago. A Páscoa que aponta para a vitória sobre a morte. A Páscoa que aponta para uma nova raça. A raça daqueles que serão ressuscitados. Para que possamos viver a exemplo de Cristo, com um corpo santificado, um corpo glorificado, um corpo bendito, um corpo não mais sujeito ao pecado, um corpo não mais sujeito à morte. Por isso, amados, precisamos compreender que para que possamos viver esta verdade, precisamos da autoridade que está no nome de Jesus. E a pergunta que Jesus fez aos seus discípulos continua falando aos nossos corações. E a confissão que Pedro traz ao Senhor Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, continua sendo o alicerce da fé cristã, continua sendo o motivo maior da nossa existência. Por isso, queridos, a igreja é chamada a viver à altura dessa verdade. A igreja do Senhor é chamada para viver à altura dessa declaração de fé. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que possamos a cada dia, em nome de Jesus, responder com a mesma fé revelada no coração de Pedro. Não uma fé que depende das circunstâncias, mas uma fé que vem como dom de Deus. Não uma revelação que vem pelo simples fato de compreendermos o Jesus histórico, mas pela revelação do Cristo de Deus, aquele que tira o pecado das nossas vidas. Que a Páscoa seja motivo de grande alegria e certeza, que o propósito eterno de Deus que se concretizou numa Páscoa, num tempo chamado a plenitude dos tempos, possa se concretizar em nossos corações, e que possamos afirmar em alto e bom som, como um dia afirmou Spurgeon: aquele que constrói com Cristo a rocha pode enfrentar todas as tempestades do tempo e da eternidade. Que nessa Páscoa possamos, em nome de Jesus, declarar: tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo. Que possamos tomar posse nas regiões celestiais da vitória que nos foi conferida na cruz, e que o Senhor Jesus possa ressuscitar na minha vida, na tua vida, na nossa casa e na nossa família. Celebre a Páscoa com alegria. É tempo de alegria, é tempo de celebração, é tempo de vitória, é tempo de adoração, é a festa da passagem de uma vida de pecado para uma vida de santidade na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus complete a sua boa obra em nossas vidas, em nossos corações, que possamos compreender a essência da verdadeira Páscoa, a Páscoa que aponta para o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Que Deus nos abençoe. Gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado. Gentilmente me atraiu e eu, sem palavras,
seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós acabamos de cantar, ó Pai, uma ministração que fala aos nossos corações, que nos direciona para olharmos para a cruz. Nós te louvamos, Pai, porque a cruz, ela não está ocupada, ela está vazia. Nós te louvamos, Senhor, porque o túmulo também se encontra vazio, porque Jesus ressuscitou. Por isso nós te celebramos, nós te exaltamos. Nós glorificamos, exaltamos ao teu santo eterno nome e te pedimos, Senhor, que a Páscoa, de fato, possa ser compreendida em sua essência. Ó Deus, de que o preço foi pago numa cruz, de que o sacrifício vicário do Senhor Jesus nos justificou, mas Ele ressuscitou, nos concedendo assim salvação e vida eterna. Por isso, Pai, que Jesus possa nascer em cada vida, em cada coração, e que possamos usufruir, desfrutar, ó Deus, e caminhar com alegria, compreendendo a importância da Páscoa em nossas vidas. Visita cada vida e cada coração. Ó Deus, que possamos compreender o papel que ocupamos na sociedade em que nós estamos inseridos. Que possamos compreender, Pai querido, que somos a Tua igreja. E conforme nós lemos, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Usa cada um de nós poderosamente, porque queremos ser, ó Deus, como luzeiros reluzentes, como canais de bênção dos céus, neste tempo que se chama hoje, para louvor da Tua glória. Completa a Tua palavra, ó Deus, em nossos corações, de maneira tal que possamos vivê-la na essência, na profundidade, para louvor da Tua glória. É assim que nós choramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se sentar, meus amados. Antes de passar a palavra ao coral, tem alguns breves avisos para compartilhar com os irmãos, e em seguida estaremos finalizando o nosso culto com a participação do nosso coral, que, modéstia à parte, né, foi uma bênção, né, que continue assim. E já quero dizer o seguinte, a Rayane está procurando por homens, tá, para o coral. Então, os homens aí, presentes, se qualifiquem, se coloquem à disposição, as mulheres também, mas o coral está carente de homens, aí, de vozes masculinas. Então, venham e se prontifiquem. Meus amados, dia 27/4, nossa Assembleia Ordinária, tá? Das 9 às 10 da manhã, portanto, a nossa EBD será suspensa, tá? Você que tem caminhado conosco vai ser recebido como membro da nossa igreja na próxima Assembleia. Temos acho que 12 ou 13 novos membros chegando aí a nossa família Ibal, para a glória do Senhor. Lembrando que dia 26/4, às 15 horas, teremos reunião do Conselho de Líderes. Então, você que é líder, você que é da diretoria estatutária, esteja aqui comigo para que possamos tratar alguns assuntos de interesse da igreja. No decorrer da semana, pequenos grupos funcionando às terças e quintas, e o nosso culto de oração, irmãos. Tenho sentido falta da igreja, irmãos, no culto de oração. Né? A igreja precisa decidir se esse culto é ou não é importante. Eu considero como um dos cultos mais importantes na vida da igreja, um culto de oração, de intercessão e de busca, mas tenho sentido a ausência da igreja. E olha que nós favorecemos e facilitamos, até com transmissão pelo Zoom. Então, se você não pode estar presencialmente, esteja conosco ali, clamando, orando, intercedendo, né, pela vida da igreja, ainda que seja pelo Zoom, mas participe. Né? Aqueles que trabalham, que estudam, nós entendemos. Mas olha, troca a novela, troca lá o seriado Netflix pelo culto de oração. Eu tenho certeza que você e a sua família vão ser muito abençoados para a glória de Deus. E olha, quem vem entende que é aqui um oásis no deserto, no meio da semana. Então participe ativamente do culto de oração para a glória de Deus. E o último aviso é o seguinte, né? Falei do chocolate, mas não tenho nada contra o chocolate não, viu, queridos? Então, as irmãs fizeram ali um chocolate, entendeu? Para vender esse chocolate e abençoar o Ministério Infantil, tá? Na aquisição, né, dos objetos que serão utilizados no nosso prédio de educação cristã. Então, antes de sair, leva uma sobremesa, compra o chocolate e nos abençoe para a glória do Senhor. Amém? Amém. E agora vamos ouvir o nosso coral.
Meus amados, estamos então encerrando este culto de louvor e adoração ao Senhor. Mas como é de costume, sai do seu lugar, abraça o teu irmão, tá? E logo mais às 18 horas estaremos aqui novamente, juntamente com o coral, celebrando, bendizendo, exaltando ao Senhor. Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor e que em nome de Jesus a Páscoa possa a cada dia fazer a diferença em nossas vidas. Deus abençoe a todos.